Olá, alunos. Meu nome é Elis Arcanjo, sou professor de Física. Vamos iniciar uma série de resoluções de exercícios de Física visando a prova da SpaceX. Então, selecionei os assuntos que mais caem na prova, certo? Para que você possa fazer uma revisão nessa última semana na reta final. Então, vamos iniciar com questões de magnetismo, campo magnético, força magnética. Então vamos iniciar logo após a nossa vinheta. Convido você a se inscrever no nosso canal, certo? A curtir nosso vídeo e compartilhar nosso vídeo durante toda a semana, certo? Todos os dias iremos estar lançando resoluções novas. Então aperta aí no sininho para que você seja notificado sobre os novos vídeos. Então vamos lá. Então a primeira questão é a questão de 2015. Diz assim, ó: a figura abaixo representa um fio condutor homogêneo, rígido, de comprimento L e massa m, que está em um local onde a aceleração da gravidade tem intensidade g. O fio é sustentado por duas molas ideais iguais, isolantes, e cada uma de constante elástica K. O fio condutor está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B perpendicular ao plano da página e saindo dela, que age sobre o condutor, mas não age sobre as molas. Uma corrente elétrica I passa pelo condutor e, após o equilíbrio do sistema, cada mola apresentará uma deformação D. Então, é uma questão bem interessante, certo? Que envolve aí a ideia de força magnética, campo magnético, força elástica e o princípio do equilíbrio, né? O princípio do equilíbrio que diz que um corpo ele está em equilíbrio se a força resultante sobre ele for igual a zero e se o momento resultante for igual a zero. Nesse caso, basta utilizar o fato, né, para resolver esse problema, que a força resultante que atua sobre esse corpo tem que ser igual a zero. No caso, esse corpo aqui que nós estamos falando é o fio. Então, você tem um fio aqui, certo? Nós temos que garantir que sobre esse fio, a soma das forças que atuam nele é igual a zero. Então, quais são as forças que atuam aqui nesse fio? Obviamente, você tem aqui a força elástica para cima, certo? Você tem a força elástica aqui dessa mola, você tem a força elástica dessa outra mola aqui. Você tem para baixo aqui o peso do fio, certo? Vamos colocar aqui mg. E nós temos mais uma força aqui, que é a força, certo, magnética. A força magnética, certo? Nós vamos precisar definir qual é a direção dessa força. Lembra que a força magnética, não é, sobre um fio, devido a esse fio ser percorrido por uma corrente I, está imerso na região de campo magnético, é dado por quem? Bio, certo? Seno de θ, né? Onde B é a intensidade do campo magnético, I é a corrente, L é o comprimento do fio e θ é o ângulo entre a corrente e o campo magnético. Um detalhe aqui é que nós precisamos definir qual é a direção da força. E para a gente saber fazer a direção da força, nós temos que determinarmos, certo, essa direção utilizando a ré da mão direita. Então, na ré da mão direita aqui, certo, você vai colocar a sua mão aqui, ok? E aí você pensa o seguinte, ó. Você tem aqui o dedão, ele vai sempre apontar na direção da corrente. Você tem aqui, quer dizer, o dedo indicador, né, na direção da corrente. Você tem o seu dedão aqui indicando no sentido do campo. E a força e o dedo polegar vai indicar a direção da força. Então observe o seguinte, ó. A corrente ela tá para a direita. A força magnética ela tá saindo, ó o dedo, complicou um pouquinho, não foi? Mas veja, a corrente está para a direita, o campo magnético está saindo da tela, então você colocar saindo da tela na sua direção, isso quer dizer que a força magnética aqui vai estar para baixo. Então você tem uma força magnética aí atuando para baixo, regra aqui da mão direita, certo? Então vamos desenhar aqui a força magnética para baixo. Então significa dizer que você tem duas forças atuando aqui para baixo e duas forças atuando para cima. E aí, se o sistema está em equilíbrio, como nós falamos, a força resultante que atua sobre o corpo tem que ser igual a zero. A força resultante em Y tem que ser igual a zero para cima, positivo. Então você vai ter aqui, ó, força elástica mais a força elástica menos a força magnética menos o peso. Isso aqui é igual a zero. Lembra que força elástica é K vezes X, onde X é a deformação da mola. Então vai ficar K vezes X, K vezes X. Isso vai ser igual a força magnética, como nós já falamos aqui, é bio seno θ, mais o campo magnético que é mg, ok? Como a constante é a mesma e a deformação é a mesma, pode dizer que 2 vezes kx,
vai ser igual a Bill, certo? Considerando que esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Você tem aqui o campo magnético saindo do quadro, certo? Saindo da folha, a corrente na direção horizontal, então você tem um ângulo aí de 90 graus, mais mg. Então, se ele quer a deformação x, x vai ser igual a Bill mais mg dividido por 2k, certo? Temos a resposta aqui. Resposta mg Bill sobre 2k. Então, letra D aqui é a nossa resposta, ok? Então, esse foi nosso primeiro exercício, certo? Questão de 2015. E nós vamos continuar, certo? Com questões aí de 2016, 2017 até 2020. Então, até o próximo vídeo. Obrigado a todos.